Oi, meu nome é Carolina e eu sou integrante do grupo responsável pelo Gene Hora no webinar de Genética e Evolução ministrado pela professora doutora Angélica Beati Winterbold, no curso de Medicina na Universidade Federal do Paraná, turma 24.1. Nesse slide é possível verificar qual tópico cada aluno vai abordar durante o decorrer do nosso trabalho. Eu vou começar falando da estrutura do gene um pouquinho. O nome oficial do gene Hora vai ser HAR-Related Orphan Receptor A, abreviado como HORA, e vai possuir 3 sinônimos, sendo eles HAR-Related Orphan Receptor Alpha, RZR-alpha, vai ser abreviado para RZRA, ou Retinoic Acid Binding Receptor Alpha. O número do AMIN é 600825. Descrição básica do gene. Então, o gene HORA está relacionado com o desenvolvimento embrionário, diferenciação celular e sistema imunológico do nosso corpo. Ele vai controlar também processos corporais, como o ciclo circadiano e o metabolismo de gorduras, hormônios, substâncias estranhas ou até mesmo açúcares. Ele também pode estar relacionado com a expressão dos genes e vai interagir com outras proteínas, como a NM233, que vai atuar ali na organogênese e na diferenciação celular, e a NM231, esse gene com o gene HORA vão estar relacionados com a supressão da propagação dos tumores. O gene HORA vai codificar uma proteína que vai pertencer ao grupo dos receptores nucleares, que a gente chama de NR1. E também vai apresentar 4 variantes de transcrição que produzem diferentes versões da proteína. A localização cromossômica do gene HORA é representada por 15q22.2, que significa que o gene HORA está localizado no cromossomo 15, braço longo, segunda região, segunda banda e segunda subbanda. E o sentido da fita do gene HORA vai ser uma fita reversa. Nessa imagem é possível verificar melhor o local onde está presente o gene HORA no cromossomo 15, que está destacada por esse retângulo em vermelho. Ampliando um pouquinho ele, é possível verificar a existência do gene HORA em verde e ao seu redor os seus genes vizinhos. Sobre os genes vizinhos, eles totalizam 60 genes ao redor do gene HORA e eles são divididos em genes reguladores do cromossomo 15 que podem ser intensificadores na cor verde, silenciadores na cor azul ou silenciadores e intensificadores ao mesmo tempo na cor rosa. A gente possui ainda os genes de RNA não codificante em vermelho, os pseudogenes em amarelo e os genes de codificação de proteína. No caso do gene HORA, o único gene vizinho a ele que é responsável pela produção de alguma proteína vai ser o ACE2. O ACE2, então, vai ser responsável pela produção de uma proteína que é integrante do complexo de enlogação pequeno, que a gente chama de LEC, que vai estar relacionado com a produção de pequenos RNAs nucleares que vão auxiliar no processo de síntese de proteínas no interior das células. As proteínas que são produzidas pelo gene ACE2 vão ser encontradas em estruturas que a gente chama de corpos de Kagel, e vai ser onde as moléculas de RNA vão se unir a proteínas para formar os complexos mais importantes para a função celular. Dando destaque agora à estrutura em si do gene HORA, nesse slide a gente possui o início da sua sequência de bases nitrogenadas, e em vermelho está destacado o primeiro exon do gene HORA, e anteriormente a ele a gente possui a região promotora do gene. No nosso caso, não foi possível identificar o Tata Box, que deveria estar na região promotora. O gene HORA possui também um total de 3 ilhas CPGs na sua estrutura, e as ilhas CPG são agrupamentos de citosina e guanina que estão presentes na estrutura do gene e que estão mais propensas a sofrerem metilação do DNA. Então, a primeira ilha CPG do gene HORA possui 200 agrupamentos em CG, a segunda ilha 32 agrupamentos e a terceira ilha 99 agrupamentos. Exons e introns. No nosso caso, a gente pegou o transcrito de maior apoio experimental que estava presente no Ensemble, que é o HORA 203, e no caso do HORA 203, estão presentes 11 exons na sua estrutura, e todos eles são codificantes, e 10 introns. Nesse gráfico abaixo é possível representar melhor essa estrutura do gene, e todas essas linhas na vertical vão representar os exons desse gene, e as linhas entre essas linhas verticais vão representar os introns. Como nesse caso o início do gráfico estava um pouquinho condensado, foi necessário fazer uma ampliação dele
para a gente verificar a real existência dos 9 exons que deveriam estar presentes no início dele. Ainda na estrutura do gene HOR, é possível verificar a presença da região não traduzida 5' e a sua sequência de nucleotídeos é destacada em vermelho. A região não traduzida 3', que também vai estar destacada em vermelho. E a gente percebe ainda a presença do códon de início, que é simbolizado por ATG. Nesse slide, a gente consegue verificar melhor a sequência conservada dos introns. Nesse caso, todos os introns do gene HORA vão iniciar com guanina e timina e vão terminar com adenina e guanina. Falando agora um pouquinho sobre a homologia e sobre genes ortólogos com HORA, a gente vai possuir 394 ortólogos, que são genes em espécies diferentes, mas com origem no mesmo ancestral. E das 245 espécies presentes no Assemble, 179 delas vão possuir genes ortólogos diretos com o gene HORA, ou seja, genes de 1 para 1. E dessas espécies, 51 não vão possuir genes ortólogos com o HORA. Nessa tabela, a gente tem algumas informações e porcentagens de semelhança do gene HORA humano com os de outras espécies, e aqui é possível dar um destaque para o gato doméstico, com 99,43% de semelhança, também o cachorro doméstico, com 99,24% de semelhança, e inferiormente aqui a gente possui um nematodo que vai possuir uma taxa de semelhança bem baixa de apenas 9,57%. Genes parálogos. No caso do HORA, ele vai possuir então 18 parálogos, que são genes de uma mesma espécie que são produtos de um processo de duplicação e que vão se situar geralmente em cromossomos distintos. Nessa tabela a gente tem alguns exemplos, como o RORC, com 49,23% de semelhança, o THRB, o NR1I3, o NR1H3 e o RARB. Não foi possível verificar a existência de genes dentro da própria espécie no Assemble. Para finalizar o tópico estrutural do gene HORA, eu vou falar um pouquinho sobre a árvore filogenética disponibilizada pelo Assemble. Aqui nessa imagem, então, a gente consegue verificar a existência do gene HORA humano, em vermelho, e é importante destacar essas regiões em verde escuro, que são regiões com uma maior taxa de conservação do gene HORA em outras espécies. É importante também dar destaque a esses nós em azul, que são considerados nós de especiação. Na árvore filogenética do HORA, a gente possui, então, 231 nós de especiação, que estão relacionados com os genes ortólogos. E também a gente possui esses nós em vermelho, que são nós de duplicação e estão relacionados com os genes parálogos, que foram citados anteriormente. Muito obrigada. Olá, eu sou o Leonardo e vou falar sobre a regulação da expressão do gene. O HORA ele possui 14 transcritos gerados por splicing alternativo. 6 são codificadores de proteína, 1 é degradado por mutação sem sentido, 4 tem a sequência codificador não definida e 3 com intron retido. Então aqui são mostrados os 14 e também são mostrados os flags de cada um deles, que a gente vai ver melhor agora. Flags é uma espécie de rótulo que é utilizado para qualificar o transcrito. Então, main select é o transcrito biologicamente mais relevante, ensemble canônico é o transcrito mais conservado, Gene Code Basic, em genes codificadores de proteínas são os transcritos que contêm a sequência codificante completa. APRISP1 é o transcrito mais funcional, codifica a proteína principal. Nós temos o caso também de 5' e 3' incompleto. O transcrito ele tem ausência do C-terminal do N-terminal. TSL é uma escala que indica o apoio experimental. Ela varia de 1 a 5. 1 seria o maior apoio experimental e 5 o menor apoio experimental. Aqui o detalhe melhor que significa cada um dos números, que representa essa escala TSL. Aqui na tabela, a numeração dos transcritos para referência e a fonte de onde foram retiradas as informações. A título de comparação entre dois transcritos, HORA 203 e HORA 204, o 203 tem 11 exons, todos codificantes, um tamanho de 10.800 pares de bases. O HORA 204 ele tem um exon a menos, todos codificantes, um tamanho muito menor, 1.700 pares de bases. Aqui a relação entre os diversos transcritos e a expressão dos diversos tecidos do corpo, medida em TPM, transcritos por milhão. A gente observa aqui visualmente pelo gráfico que as bolinhas mais escuras estão relacionadas aos dois primeiros transcritos, entre ele o final 0.6, que é o HORA 204. Quantificando o HORA 204, a maior expressão está na pele, 21,5 TPM quando exposta ao sol e 22,4 quando não exposta.
Nos testículos, TPM 5,31 e no esôfago, TPM 3,8. Numa outra análise, vemos aqui quais os exons que são mais expressos em diferentes tecidos. Visualmente, o mais relevante aqui que aparece para a gente é a pele, onde os exons 16 a 22 e os exons 13 a 14 têm bastante expressividade. Aqui, a expressão do RORA em diferentes tecidos, medida em TPM, colocada em ordem decrescente. Vemos que a pele tem a TPM de 85,38 quando exposta ao sol, 81,80 quando não exposta. A adrenal TPM 30,57, músculo esquelético 22,77, cerebelo 16,09. Nos outros tecidos, a expressão do RORA é menor. Desenvolvendo um pouco melhor nessa análise, vamos avaliar aqui a expressão do RORA nos tecidos, considerando a diferença entre os sexos. Em vermelho, sexo feminino, e em azul, sexo masculino. As maiores diferenças aqui que a gente pode observar é no músculo esquelético e no fígado. Diferença em percentual de 23,9 para o músculo esquelético, 24,6 para o fígado. Esses tecidos que são mostrados aqui no gráfico são os tecidos em que as diferenças entre os sexos foram as maiores. Esse gráfico mostra para a gente a quantidade em transcritos por milhão na região do encéfalo. Então aqui o cerebelo tem uma grande expressão, e aqui também tem uma grande expressão no córtex e diversas outras regiões do sistema nervoso. Isso é importante, até o nosso colega Bruno vai falar um pouco melhor da proteína que é gerada pelo gene, mas ela está relacionada à expressão de diversos outros genes, na organogênese, na diferenciação, está relacionada a metástase de tumores, está relacionada a outros genes que promovem a regulação do ritmo circadiano. Inclusive aqui o Protein Atlas mostra para a gente um estudo que está sendo feito, que foi feito já, que relaciona o RORA com a ataxia cerebelar e o autismo. Aqui é mostrada a quantidade de transcritos por milhão em diferentes tipos de célula. Dá para a gente ver aqui que nas células que são justamente as células da glia, existe uma alta quantidade de transcritos por milhão, que seria o astrócito e os ligodendrócitos, por exemplo. Nesse slide, é mostrado a expressão do desenvolvimento fetal. Então, aqui na adrenal, tem uma alta expressão dos transcritos em RPKM, e aqui no caso do rim também existe uma variação aqui que ela decresce conforme as semanas de gestação vão avançando. Esse gráfico aqui, que foi retirado do Gene Investigator, ele faz uma relação, né, quantidade de transcritos em diversas condições, seriam condições aqui de estudo de patologia, em comparação com a condição normal, que seria esperado do transcrito. Isso numa base de log 2, essa razão. Na log de base 2. Então, o que isso significa? Que, por exemplo, no caso da doença celíaca, a quantidade de transcritos é muito maior do que a condição normal. Aqui, infarto de miocárdio, várias outras condições. No outro extremo, que a quantidade de transcritos diminui bastante, em vários outros tipos de estudo aqui, tem até o estudo do HIV, transplante de rim, né, e outros estudos aqui também. Aqui, esse gráfico aqui foi retirado do Protein Atlas, que mostra pra gente que o RORA ele possui baixa especificidade para câncer. Entretanto, ainda no Protein Atlas, a gente vê que para o câncer renal existe um prognóstico, que no gráfico de Kaplan-Meier, que foi retirado lá do site, nós podemos ver aqui que a linha para a alta expressão do gene está acima da linha para a baixa expressão, o que significa que nós pegamos, por exemplo, 6 anos esperado, poderia ser avaliado como sobrevida, existe 60% de chegar nesse valor para uma baixa especificidade e 80% para uma alta especificidade. Aqui simplesmente são mostrados os dados da análise e alguns dados sobre a amostra. Esse é o último item sobre a regulação dos genes, que falamos sobre a regulação dos microRNAs. O RORA ele possui 716 microRNAs potenciais, 37 com target score 100, 347 com target score acima de 80. Acima de 80 é considerado que o microRNA é muito provável que exerça alguma regulação sobre o gene. Lembrando apenas que o microRNA é o RNA funcional, que apresenta um papel amplo na regulação da quantidade de proteínas produzidas pelo gene. Apenas detalhando melhor um desses microRNA, HSA-MIR35P, aqui a gente pode ver a sequência dele e mais para baixo a localização cromossômica. São 5 localizações da região 3' não codificadora que ele pode reconhecer. E a sequência reconhecida por ele é essa aqui que está destacada em azul. Obrigado. Olá, eu sou Bruno de Noscitologia e eu fiquei encarregado da expressão e função da proteína do gene RORA.
O gene HOR ele tem 6 transcritos, mas o principal é a proteína Nuclear Receptor ROR alpha, que pode ser identificada pelo número P35398. Ainda no UniProt são citadas outras nomeações, mas a recomendada pelo próprio site e aqui mais usada é Nuclear Receptor ROR alpha. É uma proteína de 523 aminoácidos que faz parte da classe NR1 de receptores nucleares, o que está intrinsecamente associado à sua função no metabolismo. Sua estrutura secundária possui 13 formações hélix, 4 formações beta e 2 formações curva. Aqui na estrutura terciária a gente percebe como há muito mais formações hélix do que beta e curva. Mas já sobre sua função que está associada com a sua classe. Ela atua como ligante regulador, receptor nuclear na transcrição do DNA. Ela liga o DNA a monômeros que podem ampliar ou diminuir a atividade transcricional. Assim, ela também consegue regular o ciclo celular e o ciclo circadiano do nosso corpo. Além disso, ela se liga ao GNSH e é essencial para o desenvolvimento e funcionamento adequado do cérebro. No UniProt constam a função molecular e biológica dela, respectivamente, como ativador, ligante de DNA, receptor e proteína de desenvolvimento. Ela atua no ritmo biológico, na transcrição e como regulador da transcrição. Ela se liga principalmente com metais, mas dentre eles o mais frequente é o zinco. Mas como que a proteína atua no metabolismo? Ela liga o DNA a monômeros de oxiesteróis para controlar a atividade transcricional. Quando ela se liga ao 25-hydroxycholesterol, ela aumenta a atividade transcricional, e quando ela se liga ao 7-oxygenated sterol, ela reprime a transcrição. Além disso, ela pode se ligar a outros genes do ciclo circadiano, também conhecido como genes do relógio, para regular o ritmo. Principalmente quando ela compete com o gene NR1D1, e quando esse se liga ao relógio, há uma supressão dos genes, e quando o RORA se liga, através da proteína ROR Nuclear Receptor Alpha, ocorre uma ativação desses genes. Além disso, ela tem papel na regulação da adipogênese, no metabolismo de colesteróis, na sinalização da hipóxia corporal e também pode atuar na inibição mitótica quando o corpo passa por uma situação de estresse celular. Quanto à localização intracelular, por estar relacionada com a transcrição, ela é restrita ao núcleo. Aqui na imagem dá para ver a proteína marcada em verde, e aqui a proteína também marcada em verde, mas uma microscopia eletrônica, em que em vermelho estão os microtúbulos e em azul o núcleo. A proteína é expressa de forma alta em praticamente todos os tecidos e órgãos do corpo, tendo uma expressão média nas glândulas secretoras, como a tireoide e paratireoide nas adrenais, no rim, em componentes do sistema reprodutório, como a próstata, o ovário e endométrio, em tecidos musculares não cardíacos, ou seja, liso e esquelético, e em órgãos do sistema imune, como o linfonodo e o baço. Quanto à expressão em gêneros, ela é semelhante, tanto no feminino quanto no masculino, com uma leve expressão maior no sexo feminino, em regiões como a parte lateral da coxa, as mamas e na região do útero. O contraste entre a expressão proteica e a expressão do RNA. Na maioria dos casos, a expressão proteica é maior, sendo exceção o olho, a pele e os tecidos do sistema endócrino. No olho, há uma expressão maior do RNA, quanto no sistema endócrino e na pele há uma expressão semelhante. Mas isso não pode ser levado com certeza, porque a expressão é variável, dependendo da análise e de como foram encontradas a proteína nessas células. Quanto à expressão no cérebro, a proteína é expressa em todo o cérebro, com destaque para o cerebelo e para o tálamo, onde tem a sua maior expressão. Faz sentido a maior expressão ser no cerebelo, porque é uma proteína essencial para o desenvolvimento dessa parte do cérebro. E, em contraste, a menor expressão proteica é na formação do hipocampo. Em diferentes células, a proteína se destaca nos astrócitos, nos precursores dos oligodendrócitos e em neurônios inibitórios. Aqui nesse gráfico tem ampliado a ação da proteína no seu principal alvo, que são as células neuronais e as células da glia, em que em neurônios inibitórios e astrócitos ela possui sua maior expressão. Um destaque maior para os astrócitos, que são células que necessitam ainda mais da sua expressão por serem base dos neurônios, uma base energética e de sustentação. Em relação ao prognóstico para câncer, a proteína Nuclear Receptor ROR alpha tem um prognóstico favorável para o câncer renal.
Ou seja, como analisado no gráfico, em rosa as pessoas com alta expressão proteica, em azul com baixa expressão proteica, as pessoas com alta expressão têm uma chance de sobrevida maior quando diagnosticados com o câncer renal. A proteína ajuda a ter uma maior sobrevida no caso do diagnóstico de câncer renal, como mostrado pela linha rosa no gráfico. E a principal patologia associada com a má expressão proteica trata-se do Intellectual Developmental Disorder with or without epilepsy or cerebellar ataxia, também conhecida como IDECA. É um distúrbio neurológico associado a uma variação autossômica de caráter dominante associada ao gene RORA, especialmente a principal proteína, Nuclear Receptor ROR-alpha, que resulta em problemas da transcrição do DNA e num mau regulamento do ciclo circadiano, que é associado com o cerebelo, também por ser uma proteína intrínseca ao cerebelo. O que acarreta em problemas neurológicos, como um mau desenvolvimento desde a infância, e tem como principais sintomas, mas que não são obrigatórios quando é diagnosticada uma doença, que é a epilepsia e a ataxia cerebelar. A ataxia cerebelar é a mais comum, no caso da IDECA, e tem como principais consequências para o paciente diagnosticado uma falta de coordenação, que são os sintomas clássicos de um distúrbio cerebelar. Falta de coordenação, movimentos normais com o olho, tremores, dificuldade em se balancear, dificuldade no equilíbrio, uma fala embolada e até problemas cardíacos. Oi, meu nome é Alana Citrice Silva e eu fiquei responsável por trazer a parte dos polimorfismos do gene RORA. Começando pela definição de polimorfismo, em que os polimorfismos são variações genéticas que podem ou não ser relacionadas às condições clínicas. A frequência alélica deve ser superior a 1%, e se essa frequência for menor que 1%, a variante é considerada rara. Aqui temos uma tabela com os tipos de consequências que, apesar de não contemplar as 281 mil variantes, nos dá um panorama geral das consequências, que pode ser vista no gráfico, em que a missense variant ocupa cerca de 73%, e enquanto a splice region variant ocupa cerca de 12% do gráfico. Aqui temos uma tabela de variantes associadas a fenótipos e a doenças, e alguns dos listados são relacionados ao peso, aos hematrócitos e à concentração de hemoglobina. Para a variante comum, escolhi a RS 2414679-SNP. Ser uma SNP significa que ocorre a mudança de apenas um nucleotídeo. Esta variante está presente em 5% da população e é considerada uma transversão, pois ocorre a troca de uma citosina pela guanina, sendo que se fosse uma troca entre purinas ou entre pirimidinas, seria uma transcrição. Está localizado no cromossomo 15, e quanto à sua frequência, temos que a guanina é a base ancestral, mas atualmente está em menor quantidade, visto que na maioria dos locais temos um predomínio da citosina e, na visão geral, observamos que 62% corresponde à citosina e apenas 38% corresponde à guanina. Já quanto aos fenótipos associados, o primeiro diz respeito aos níveis de gama-glutamil transferase no baixo consumo de álcool, e já a segunda diz respeito à concentração de hemoglobina. Também escolhemos uma variante rara, que é a RS 190933482-SNP, que também possui a troca de apenas um nucleotídeo, mas nesse caso, por envolver duas pirimidinas, trocando a timina por citosina, trata-se de uma transcrição. E
está presente em apenas 0,1% da população. Também está localizado no cromossomo 15 e, por ser extremamente rara, 100% da população permanece com a timina, com exceção da Finlândia, que apresenta 1% de citosina. Esta variante não está ligada a nenhum fenótipo significativo até o momento. Eu vou falar sobre as técnicas de investigação. A técnica para a identificação do polimorfismo é a PCR-RFLP, que é uma PCR seguida por clivagem por enzimas de restrição e, por último, uma identificação por eletroforese. Já a técnica para quantificação de transcrito de RNA é a RT-qPCR, em que acontece uma transcrição reversa seguida de PCR em tempo real, com identificação por emissão de fluorescência. Então, a PCR ela é uma técnica de amplificação, ou seja, a partir dela é possível produzir muitas cópias de DNA de uma região que se deseja estudar. Então, os materiais para essa PCR são os nucleotídeos, o DNA molde, a TAC polimerase, que é uma DNA polimerase termorresistente, e primers. Esses primers são sequências de nucleotídeos que indicam o local onde a DNA polimerase deve atuar para produzir as cópias da região de interesse. Na PCR, a reação é repetida ciclicamente através de uma série de alterações de temperatura. Então, isso é feito em um termociclador, que permite que esses materiais possam passar por ciclos de aquecimento e resfriamento de acordo com essas etapas aqui, que são a desnaturação, o anelamento e a extensão. Na desnaturação ocorre o aquecimento desse DNA para desnaturar as fitas, para que a gente tenha um molde de fita simples para a próxima etapa, que é o anelamento dos primers, que ocorre a 60 graus. Então, ocorre o resfriamento para que os primers possam se ligar às suas sequências complementares no DNA molde de fita simples. E depois disso, acontece a extensão dos primers a 72 graus. Então, acontece a elevação da temperatura para que a TAC polimerase estenda os primers, sintetizando aquelas novas fitas de DNA. Então, isso vai acontecer várias vezes para produzir muitas cópias para melhor poder estudar essa região. Então, o polimorfismo que a gente escolheu para estudar é esse aqui, de final 482. Aqui a gente pode ver que houve uma mutação de T para C, de timina para citosina. E outra informação importante é onde essa mutação está localizada, no cromossomo 15, nessa região aqui. Aqui na sequência flanqueadora a gente pode ver exatamente onde acontece essa mutação de T para C. E agora a gente precisa selecionar os primers para restringir a região que contempla essa mutação. Então, usando aquela sequência flanqueadora, a gente consegue achar o desenho dos primers no site NCBI e ele vai mostrar 10 possíveis primers. Esses são os 10 primers. Mas existem alguns critérios de escolha de primers para a PCR. Então, o tamanho do produto tem que ser em torno de 500 pares de base. A temperatura de anelamento, que está relacionada com a porcentagem de citosina e de guanina, também é um fator determinante. E, principalmente, esses pares têm que restringir a região de interesse. Então, dentre os 10 primers, o que melhor se encaixa nesses critérios é o primer 1. E para verificar se ele contempla a região que tem a mutação, a gente utiliza o site UCSC in silico e, de fato, esses primers determinam a região em que está o alelo mutado. Então, aqui está a região do alelo mutado e aqui a região que esses pares de primers definem. Além dos primers, precisamos de enzimas de restrição que reconheçam a região de interesse e que vão clivar nesta região em que há o alelo mutado. Dá para fazer essa busca no site Restriction Mapper, mas as enzimas que foram mostradas, elas reconhecem uma região muito pequena, e isso é um problema, pois pode dar margem para erros na identificação da nossa mutação, porque existem outras regiões que têm essa mesma sequência das enzimas. Por exemplo, mesmo essa aqui que tem GCAG, que é a sequência da nossa região de interesse, essa mesma sequência GCAG, ela se repete em outros momentos. Então, ela vai acabar dando, essa enzima, por exemplo, ela vai acabar dando margem para erros na identificação do nosso polimorfismo. E também, em relação à enzima, é importante ver se ela cliva exatamente antes do alelo mutado, e aqui a gente pode ver
que isso não acontece, então nenhuma dessas enzimas clivam na região da mutação. Nenhuma das enzimas mostradas pelo Restriction Mapper fariam bem esse trabalho de restrição. Caso houvesse uma enzima de restrição adequada, teríamos que verificar os resultados pelo método da eletroforese, que é esse aqui. É um método de separação de acordo com o tamanho e a carga da amostra. Já que todos os fragmentos de DNA têm a mesma carga, os fragmentos menores eles vão atravessar o gel mais rapidamente do que os maiores. Então, cada banda dessa mostra um grupo de fragmentos com o mesmo tamanho. Aqui a gente tem uma escala que vai mostrar a região em que os fragmentos de mesmo tamanho vão se depositar. Então, se não houver o corte por uma enzima de restrição, ou seja, se a enzima de restrição não encontrar a região em que está o alelo mutado, então a gente vai ver só uma banda aqui no resultado da eletroforese. Agora, se houver o corte pela enzima de restrição, a gente vai observar uma divisão, um corte mesmo desse DNA. Então, a gente vai ver duas bandas no resultado da nossa eletroforese. Agora, para a quantificação de transcrito de RNA, primeiro a gente precisa identificar um transcrito. Então, o transcrito escolhido foi esse aqui, de NM 134261.3, e esse valor aqui, esse número, ele é importante para a escolha de um kit, porque nesse kit vão estar presentes as sondas para a realização da nossa técnica de PCR. Esse kit a gente encontra em sites de empresas como a Thermo Fisher. A gente coloca o número do nosso transcrito lá e ele vai dar um kit para a gente utilizar para a realização da PCR em tempo real. Aqui a gente vê uma diferença, né? Aqui está ponto 2, no final desse NM, enquanto aqui no nosso transcrito está ponto 3. Isso não altera em nada os resultados. É só em relação é só uma questão de variação de atualização de dados. Então, como que vai acontecer essa RT-qPCR? Primeiro vai acontecer uma transcrição reversa para que essa fita de RNA vire uma fita dupla e em seguida é realizada uma PCR em tempo real. Uma PCR em tempo real é uma PCR normal, com a diferença de que as sondas de fluorescência, aquelas que estão presentes no kit, elas vão quantificar a transcrição. Então, a cada transcrição ocorre uma nova emissão de fluorescência e assim é possível montar um gráfico como esse aqui para visualizar essa quantificação. Então, aqui está o número do ciclo, aqui a emissão de fluorescência e assim a gente consegue quantificar a transcrição do RNA. Agora nós vamos apresentar o banner feito por Gene Hora. Eu vou começar falando um pouquinho sobre a estrutura do gene. O nome oficial dele é HAR-Related Orphan Receptor A, abreviado como HORA, e o seu número nominha é 600825. A sua localização genômica é dada por 15q22.2, significando que o gene HORA está no cromossomo 15, braço longo, segunda região, segunda banda e segunda subbanda. A função do gene é de codificar uma proteína que vai pertencer ao grupo dos receptores nucleares, que a gente conhece como NR1. Ele relaciona-se também com o desenvolvimento embrionário, com a diferenciação celular e com o sistema imunológico. Nessa imagem ao lado, a gente consegue perceber a presença dos genes vizinhos do gene HORA, que são 60 genes ao todo. E a sua estrutura vai possuir 11 exons, todos codificantes, e 10 introns. Obrigada. Sobre a regulação do gene HORA, ele produz, por splicing alternativo, 14 transcritos, 6 codificadores de proteína, 4 com sequência codificadora não definida, 1 deflagrado por mutação sem sentido, degradado, e 3 com intron retido. Sobre a regulação com microRNA, ele possui 716 microRNA potenciais, 37 com target score 100, sendo também 347 com target score acima de 80. Target score acima de 80 significa que é muito provável que o microRNA exerça a função de regulação do gene. Aqui na tabela são apresentados alguns desses microRNAs. Tecidos de maior expressão do HORA são indicados aqui em valores de mediana de transcritos por milhão. Então nós temos que na pele 85,38 quando a pele é exposta ao sol, 81,80 quando a pele não é exposta ao sol. Na adrenal, TPM mediano 30,57, no músculo esquelético 22,77 e no cerebelo 16,09. O gene HORA tem como principal proteína decorrente a RAR, Related Orphan Receptor A, também conhecido como Nuclear Receptor War Alpha.
É uma proteína da classe NR1 que está associada à sua função, que é de receptor nuclear. Ela tem como principal função dentro da célula regular a atividade transcricional, ligando-se a determinados oxiesteróis, quando é para ampliar a atividade transcricional, e se ligando a outros oxiesteróis, quando é para diminuir a atividade transcricional. A proteína é expressa em todos os tecidos do corpo humano, sendo de alta expressão na maioria deles e de média expressão em órgãos como do sistema hormonal, como as glândulas tireoide e paratireoide, nos músculos não cardíacos, liso esquelético, e em alguns órgãos do sistema imune, como linfonodos e no baço. A principal deficiência decorrente na má expressão dessa proteína é a IDECA. É um distúrbio neurológico no cerebelo que tem como principal sintoma a ataxia, ou seja, o paciente tem problemas com coordenação, problemas com a fala e problemas como o ato de mastigar e engolir alimento. Sobre a parte dos polimorfismos, tem o predomínio da variante missense, que corresponde a 73% das variantes, e a Splice Region Variant, que corresponde a 12%. A variante comum que a gente escolheu foi a RS2414679-SNP, que está localizada na região do intron, e ela está presente em cerca de 5% da população, sendo que os seus fenótipos estão associados aos níveis de gama-glutamil transferase no baixo consumo de álcool e a concentração de hemoglobina. Já a variante rara que a gente apresentou é a RS190933482-SNP, que é uma variante missense e está presente em menos de 1% da população, sendo que o seu fenótipo não pôde ser associado a nada significativo. Sobre as técnicas de investigação. A técnica de investigação utilizada para a identificação da variante rara foi a PCR-RFLP. Nessa técnica, primeiro ocorre uma amplificação, depois a crivagem por enzimas de restrição e no final é feita uma eletroforese para verificar os resultados. Para amplificação, a gente precisa de um par de primers que indique a região que contém a mutação. E desses 10 pares listados, o mais indicado é o primeiro. Para essa técnica, também é necessário uma enzima de restrição que clive na região onde está o polimorfismo, mas durante a pesquisa não foi possível achar uma enzima adequada para essa função. Caso houvesse a clivagem na amostra com o polimorfismo, na eletroforese a gente veria 2 bandas como resultado. É isso, muito obrigada!